Eu milito nessa área acadêmica há alguns anos também, né? E um dos pontos que a gente sempre ouve dos nossos alunos, dos profissionais que buscam e querem militar nesse ambiente é a razão pela qual se deve escolher um sistema de implante ou até mesmo um protocolo clínico para você fazer o uso desses implantes. E essa é a combinação que a gente tem que sempre aliar, né? O que é biologicamente melhor e o que é tecnicamente mais execuível. Então, quando a gente junta esses dois elos, nós criamos as melhores condições para nós fazermos uma verdadeira prática clínica e ela ser sustentável no longo prazo. E o Ankylus, ele apresenta algumas características, né? E é o meu real interesse hoje em fazer na minha prática clínica. Ele apresenta algumas características de macrogeometria e microgeometria que possibilita nós aliarmos todos esses pontos. E biologicamente, na região do pescoço do implante, que é um dos pontos hoje que foram vastamente investigados pela literatura, o comportamento desses tecidos sobre o ombro do implante, do tecido mole, do tecido ósseo, bem como a conexão protética para dar ao paciente a percepção de ter um dente na boca e não ter uma prótese na boca. Então, quando nós observamos isso, nós vamos ver que por trás de todo esse mecanismo existe uma estrutura chamada implante. E o Ankylus apresenta todo esse ambiente para que nós biologicamente possamos executar esses procedimentos de uma forma bastante previsível. Então, pensar hoje em manipulação, pensar hoje em estabilidade tecidual, você tem que considerar as características da macrogeometria do implante, bem como das conexões protéticas, né? Quanto à sua perfeita adaptação do componente protético para que não aconteça as micromovimentações, para que não aconteça a irritação dos tecidos periimplantares e assim você proporcione a melhor e maior estabilidade tecidual possível naquele ambiente ao redor do implante. Isso faz toda a diferença no longo prazo. E ao longo de todos os anos, né, falou-se muito que o Ankylus ele tem uma característica muito voltada para a prótese cimentada e praticamente se estigmatizou isso, como se o implante fosse voltado só para a prótese parafusada. E não é bem isso. É óbvio que quando a gente pensa numa prótese parafusada, nós procuramos imitar exatamente como é o comportamento de um dente. Nós não temos acesso de parafuso nos nossos dentes naturais. Então, o Ankylus ele foi criado pelo fato de ele ter a perfeita estabilidade, não só das conexões protéticas, mas da conexão da estabilidade tecidual. Ele cria ali um ambiente onde sim, nós podemos trabalhar ele como se fosse um dente, tá? De maneira que eu não preciso fazer conexão e desconexão da minha coroa protética. Mas, do ponto de vista filosófico, e se eu quiser, sim, você tem a possibilidade de trabalhar isso através de um planejamento voltado para as próteses parafusadas. Existem possibilidades de você fazer isso com os próprios componentes já existentes no mercado, que de uma maneira única a conexão que esses componentes protéticos se adaptam aos diferentes diâmetros do implante, ela é única. Um componente que eu utilizo no implante de estreito diâmetro, eu utilizo também no implante de largo diâmetro. Então isso do ponto de vista clínico, da nossa prática clínica, é extremamente versátil, tá? E é isso que a gente tem que levar em consideração, tornar a nossa rotina, tornar a nossa vida como clínico mais simples, né? E o Ankylus apresenta essa simplicidade diante de tantos benefícios biológicos que ele pode proporcionar.